Olá, bom dia, você que nos acompanha pelo canal da TV Ibotirama. Agora 8 horas e 30 minutos, iniciando aqui a nossa live e saúde. Hoje comigo, Tainá Guanais, psicanalista clínica. Temos aqui, pode se apresentar, doutor Bom Romeu? dia a todos amigos, meu nome é Romeu Pacheco, sou médico clínico e cardiologista, sou aqui da cidade de Ibotirama, muitas pessoas me conhecem, é um prazer ser convidado por vocês da TV Ibotirama, representada pelo nosso amigo Dilma Júnior, e por Tainá, nossa mediadora, para tentar aqui esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. E aí, vamos falar sobre dúvidas, vamos começar, a gente estava aqui conversando um pouco nos bastidores, e é comum as pessoas elas te procurarem por estar com a crise de ansiedade. Eu te fiz uma pergunta, como é que descarta isso, né? Qual o procedimento, qual a análise que é feita para depois na hora de diagnosticar? Não, realmente é uma crise de ansiedade. E aqui, como é que o senhor recebe esses pacientes? Sem querer ser um clichê, mas infelizmente a ansiedade, a depressão realmente é a doença do século. Várias famílias têm pacientes, têm pessoas dentro com um grau de ansiedade, e é muito comum no consultório receber pacientes com crises de ansiedade, e naquele primeiro momento ela acredita que seja realmente alguma coisa relacionada ao coração, e a queixa que o paciente me leva é a de palpitação, de arritmia, às vezes dor no peito, mas o mais comum mesmo é palpitação e arritmia. Inicialmente, a gente tem que descartar a possibilidade de que tenha realmente alguma doença cardíaca. E o mais engraçado por mais engraçado que pareça, é que essas pessoas normalmente são pessoas jovens, ali na faixa etária entre os 20 a 40 anos de idade, onde a prevalência, a incidência de doenças cardiovasculares é muito mais baixa do que uma população que está ali acima dos 50, 60 anos de idade, que já tem outras doenças de base, como diabetes e hipertensão. E aí, nosso primeiro passo é o quê? Acolher esse paciente, tentar entender a história, para tentar esclarecer da melhor forma possível se realmente é alguma doença cardíaca ou não. Esclarecido, feito exames, eletrocardiograma, às vezes um teste ergométrico, ver a história familiar, se a pessoa tem algum fator de risco que possa levar ela a ter uma maior predisposição à doença cardíaca, aí a gente conversa e, ao final, descartando essa doença cardíaca, a gente chega ao diagnóstico de ansiedade. E aí a gente entra um pouquinho na área da psiquiatria e da psicologia para tentar ajudar esse paciente da melhor forma possível. A gente tenta iniciar um medicamento para ver se a pessoa vai conseguir amenizar, melhorar a ansiedade e já encaminha para o psicólogo e até mesmo para o psiquiatra. Lembrando, gente, que o psiquiatra não é médico de doido. O psiquiatra é um médico para ajudar as pessoas que têm algum tipo de problema emocional, principalmente para ajudar a sair dessa crise. É porque se a pessoa está numa crise de ansiedade fortíssima e há uma causa por trás disso, e ela não conseguir lidar com isso, ela vai precisar realmente de uma medicação, de um tratamento. Lembrando que é importantíssimo a terapia para identificar essas causas. E quando a pessoa entra, doutor Romeu, o senhor pode confirmar comigo, nessa crise de ansiedade muito grande, ela está ali com um excesso de adrenalina no seu corpo. Sim, tá? sim. O corpo dispara esse excesso de adrenalina, e tem uma dica importante e interessante. Se você já está ali, está sentindo esse mal-estar há um tempo, já descartou, e não é nada, né? Tá tudo bem com o coração, que é apenas essa crise de ansiedade, que não deve ser. Quando eu digo apenas, não quer dizer que a gente não deva dar importância. É importante mesmo identificar as causas, ir lá buscar o tratamento correto, fazer a terapia. E aí o que acontece? Se você que tem crise de ansiedade fizer um controle da sua respiração diariamente, uns 3 vezes ao dia, e quando a gente fala esse controle, seria aquela respirar profundamente, a gente escuta muito e solta bem devagar. E esse soltar bem devagar, ele precisa ser como se você estivesse ali soprando um canudo. Olha, vou até fazer aqui. Para quê? Para que ele possa, a respiração, ela possa ali mandar a mensagem, né, oxigenando todo o teu cérebro, para que você possa acalmar e diminuir essa carga desse hormônio de adrenalina. Isso. Aquele ditado, o coração o que o coração só sente, o que o cérebro vê, o que os olhos vê. Isso é verdade. O coração está ali quietinho, ele só vai sentir dor quando ele está prestes a ter alguma coisa ou na hora do infarto. E aí o cérebro às vezes desenvolve mecanismos de ansiedade, a gente não consegue explicar o porquê, libera adrenalina, como o Tainá acabou de falar, e essa adrenalina cai na corrente sanguínea e chega no coração. O coração está ali quietinho, sossegado, ele recebe só a mensagem, corre. Corre por quê? Não sei, corre. Aí ele começa a disparar, bum, 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 o coração não sabe o que está rolando, não está enxergando nada, não está ouvindo nada, ele corre. Então chega uma hora que o cérebro mesmo para de liberar a substância, né, a adrenalina, através da hipófise e tudo mais,
e aí o coração sossega, que é quando a pessoa percebe que não está tendo nenhum perigo iminente, e aí diminui a crise de ansiedade. Justamente porque essa adrenalina é liberada por o corpo, o cérebro entendendo que o corpo está em perigo. E esse perigo é aquilo que a nossa mente vai alimentando, voltado pelas emoções. Tá com um problema sério, a mente está alimentando, acolhe que está em perigo, vai ser liberada essa adrenalina. Tá aí a importância de fazer esse acompanhamento, de descartar essa possibilidade e voltar para o tratamento terapêutico caso seja identificada ali uma crise de ansiedade. Isso mesmo. Vamos falar sobre hipertensão, então? Vamos sim. Manda ver aí. Hipertensão, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença cardiovascular mais prevalente no mundo há alguns anos. E a tendência é subir cada vez mais, devido ao estilo de vida das pessoas, fatores de risco que são inerentes ao nosso cotidiano. E a hipertensão é uma doença que mata. Hipertensão não é uma doença bobinha. Hipertensão você não sente nada. Hipertensão você está aqui com um paciente com uma pressão de 25, de 26, por 10, por 12, a pessoa está sem sentir nada. É o que mais acontece. Diferente de pessoas que acreditam que a hipertensão vai causar sintoma. Doutor, eu sei, minha cabeça vai sentir, eu vou sentir dor de cabeça, eu vou sentir palpitação. Não confie nisso. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, como o diabetes, que são doenças bem intrínsecas que acabam levando a desfechos, a morte, infarto, que infelizmente acabam encurtando a vida das pessoas ou deixando elas pouco funcionais. A hipertensão arterial, diferente do que a gente pensa, o tratamento não é apenas o uso do remédio. Hipertensão arterial, como eu falo, tem 5 pilares. Diminuir o sal da alimentação, fazer atividade física, tentar perder peso, parar de fumar em quem fuma e parar de beber em quem bebe. A questão da bebida alcoólica é algo muito peculiar. Muitas pessoas vêm com aquela história de que a bebida alcoólica pode realmente ter efeito protetor cardíaco, pode, só que é em pequenas doses, uma taça de vinho, uma cerveja apenas. Mas o problema é que se você for falar isso com o paciente vai querer tomar uma garrafa de vinho, uma caixa de cerveja. E ainda meu médico mandou. E aí já deixa de ser efeito protetor. Lembrando, gente, na dúvida, sempre procurar um especialista. Apesar de eu ser cardiologista, eu também sempre recomendo, procure o médico do posto de saúde, que é aquele médico que está mais próximo de você, aquele médico que vai estar ali na sua retaguarda, no seu cotidiano, para tentar controlar a sua pressão. Se for uma pressão de difícil controle, é interessante sim e importante passar com um especialista, com um cardiologista da sua preferência, e é importante que você faça essas medidas para tentar um controle melhor da pressão arterial. Doutor, e essa pressão arterial, qual é o valor ideal? Existe realmente aquela história da pressão ideal ser 12/8. Sim, seria a pressão ótima, mas lembrando que cada pessoa, cada idade, cada doença que a pessoa apresente junto à hipertensão tem um valor diferenciado. Se a pessoa tem problema de rim, por exemplo, as pessoas que fazem hemodiálise, a gente tem que tentar trazer uma pressão um pouquinho mais baixa. Se a pessoa já é idosa, isso aqui é um tema que eu gosto muito de falar, as pessoas octogenárias, as pessoas acima de 80 anos, a gente tem que ter muito cuidado com essa pressão de 12/8. Por quê? Pressão de 12/8 em pessoas acima de 80 anos, quando ela levanta, essa pressão pode cair e a pessoa fica tonta e aí acaba caindo, quebrando uma perna ou tendo alguma coisa mais grave. E aí o que é que a gente recomenda? Chegando perto dos 80, sempre fazer uma avaliação tanto com o geriatra junto com o cardiologista para a gente tentar adequar os remédios de pressão. E aí, uma dúvida que chega muito no consultório é qual é o valor para esse tipo de pessoal? A gente ali é tolerável uma pressão de 13, 14, principalmente se for um idoso mais frágil, acho que a gente assim denomina. E aí tenha muito cuidado com a pressão arterial, com a hipertensão arterial, porque ela é uma doença silenciosa. Quando a gente fala, tenha muito cuidado, essa questão da hipertensão, a gente pensa muito é para idoso. Né? Não tem essa, vai ter quem vai ter. Né? E esse é o vacilo da juventude, muitas vezes, porque aí entra nos pilares, obesidade, ou a questão das drogas em si, né? Seja lícitas ou ilícitas, elas vão levar para isso, e aí mais alto, não, é apenas para idoso. E qual é a orientação nessa linha? O ideal seria isso mesmo, quanto mais velho a gente vai ficando, e aparecer os problemas. Gente nova não é para ter nada, é para ser essa a regra. Só que infelizmente
a gente está vendo que esse perfil está mudando. Existem pessoas que já vêm com defeito de fábrica, doenças de nascença, que acabam já tendo hipertensão desde criança, ou desenvolve ali na adolescência, por algum problema renal ou não. Isso que a Helena acabou de falar sobre o uso das drogas. Infelizmente, o índice é alarmante. Há décadas as drogas se tornou o cotidiano também, né, da população, não só dos rincões, da pobreza, assim chamado. E aí a hipertensão, não vou dizer que ela vai ser gerada pelo uso da droga, mas pode se agravar e até mesmo levar a arritmias, a infartos, não o infarto que a gente está acostumado a associar com acúmulo de gordura nas artérias do coração, mas o infarto por espasmo, por contração das artérias dentro do coração. Vamos dizer assim, o coração bate seco, o coração contrai, a artéria, a coronária contrai tanto que acaba faltando o sangue de forma transitória naquele momento, funcionando como o próprio mecanismo do infarto. E que tipo de droga? Especialmente a cocaína, pelo seu efeito adrenérgico. Maravilha. Eu escuto muito também a questão de quando as pessoas vão fazer cirurgia, é importante avaliar o risco cirúrgico. Nesse sentido, me explica um pouco mais sobre isso, para que também quem está nos acompanhando entenda melhor. Creio que a consulta de risco cirúrgico seja hoje algo em torno de 20% de todas as minhas consultas. O que é o risco cirúrgico? Quando o paciente tem a intenção de realizar qualquer tipo de cirurgia, seja cirurgia geral, de retirar uma vesícula, uma hérnia, que é muito comum, bem como cirurgia estética, cirurgia plástica. É muito comum vocês verem na televisão alguns casos de pacientes que acabam tendo algo ruim durante a cirurgia, modelos, mulheres jovens, bonitas, que vão fazer uma cirurgia estética e acabam aqui falecendo. Nosso objetivo cardiologista é o quê? Através do exame físico, através de scores, tentar ver qual a possibilidade desse paciente ter algum tipo de problema cardiovascular, infarto, derrame, ou até mesmo morrer. Nosso objetivo é tentar evitar não acontecer nada. Lembrando que todo procedimento, até mesmo se arrancar um dente, você pode morrer. Aí a gente vai, através de scores, estratificar essa pessoa para ver qual a probabilidade. Nunca a gente vai dizer na consulta de risco cirúrgico está liberado ou está proibido. Isso aí é só Deus, gente, para saber se a pessoa vai ter uma cirurgia 100% tranquila. Não. Nosso objetivo é ver o seguinte, plano de tal, tem diabetes, pressão alta, tal. Você não pode operar num hospital pequeno, você tem que operar num hospital que tem uma retaguarda com UTI. E dentro dessa UTI você vai ter que ter uma série de condutas para evitar problema. Porque se a pessoa tem que operar, não vai ser a gente que vai dizer não ou opera. As próprias ocorrências do momento cirúrgico, né? Como ela está internalizando, como está o emocional dela. Daí os imprevistos mesmo que acontecem. Então é sempre importante ter esse risco cirúrgico para dar uma tranquilidade para quem vai fazer o procedimento. Tanto para o procedimento, para a pessoa, que é o paciente, quanto para a equipe que vai realizar. Perfeito. Que a gente tem que alertar ali ao cirurgião anestesista. Segura aí, cuidado com esse paciente, vamos corrigir isso, fazer aquilo, controlar melhor esse diabetes, essa pressão, ou talvez tenha uma doença cardíaca ali por trás. Vamos corrigir isso para a pessoa ser submetida à cirurgia desejada. Por exemplo, cirurgia de hérnia, que é uma cirurgia comum. Volta e meia a gente pega uns casos que a gente, durante o procedimento ali de risco cirúrgico, a gente tem que operar o coração da pessoa, realizar algum tipo de procedimento mais invasivo que ela não estava aguardando, mas a gente acaba descobrindo. Nosso objetivo aqui é tentar evitar a morte. Tentar, né? Só que a gente às vezes nem consegue. A hora da morte consegue, só Deus. Então, gente, estamos aqui pelo canal da TV Ibotirama. Tem uma pergunta interessante de uma pessoa que estava nos acompanhando, não estou com o nome aqui, mas ela fez... João Moraes. João Moraes. E aí ele diz o seguinte, sabe a pergunta aí para mim, foi a questão do coração, né? Sobre o coração, né? Ele mandou para mim ontem, quando a pessoa está namorando muito tempo, que termina, e ele fica lá, o coração começa a... Isso pode causar algum problema? Assim, a relação sexual é um esforço físico. Não deixa de ser um esforço físico tremendo, né? Dependendo da performance de quem está executando, é um esforço físico tremendo. Se a pessoa, durante o ato, ou ali imediatamente após o ato, no estado de recuperação, estiver sentindo dor no peito, palpitação, é interessante fazer uma avaliação. Por quê? Pode ser alguma artéria ali, alguma coronária que esteja querendo entupir, ou algo do tipo, ou pode ser alguma arritmia. Infelizmente, já aconteceu alguns casos na nossa cidade, na nossa região, de pessoas que durante o ato sexual, ou ali logo após o ato, tem um infarto, tem um AVC,
Isso daí não é comum, mas acontece, volta e me acontece. Eu recomendo fazer uma avaliação e, a depender da idade da pessoa, já tentar ver o mais breve possível isso. Tá? Outra pergunta aqui, ó, Daniel, na Goiânia, ele mandou perguntar o seguinte: que tipo de exercício você recomenda para o pessoal para ajudar assim, no processo do bom coração? O ideal, qualquer atividade física é válida, mas o ideal seria as atividades físicas consideradas aeróbicas, são as atividades tipo o chamado cardio, tradicional, caminhada, bicicleta, corrida, natação, são as atividades que você consegue ter um ganho metabólico que favorece a saúde do coração e a manutenção do mesmo. Mas a academia, a musculação, sim, é importante, a gente recomenda, porque além de ter esse trabalho na ajuda do coração, ele acaba que desenvolvendo outras coisas, como desenvolvimento de musculatura, a depender da situação da pessoa, se ela tiver alguma doença ortopédica, alguma doença muscular, você vai ter um ganho duplo. Lembrando que o ideal mesmo é você tentar fazer um misto dos dois, né? Você tentar fazer tanto a atividade aeróbica quanto a anaeróbica para ter o ganho duplo. É importante você se movimentar. Essa é a regra. Maravilha, tem mais alguma pergunta aí? Estamos aqui ao vivo pelo canal da TV Ibotirama, nessa live falando sobre saúde, né? Saúde, live criada pelo nosso amigo Dima Júnior. Podemos fazer, tem mais uma pergunta? Para você, Tainá, o meu amigo também aqui, ó, Thelma. Como é que você faz, se no caso, perguntar sua profissão, né, com o coração, quando a pessoa chega com esse problema de você chegou a pegar alguns clientes? Sim, bastante. Na verdade, é aquela. Geralmente elas passaram pelo cardiologista, foi identificado que é uma crise de ansiedade e é encaminhado para a terapia. E aí, assim, nós identificamos porque a ansiedade, ela está como um sintoma de que tem um acúmulo de situações não resolvidas na história dessa pessoa. Então, há uma sobrecarga, porque ela está ali, aguenta uma pancada, aguenta outra pancada, vai acumulando, e até uma hora que ela não aguenta essa pressão e ela estoura, né? Então, a ansiedade, ela vai começar pelos pensamentos acelerados, justamente pela liberação da adrenalina no corpo dessa pessoa, ela vai ter essa sensação de que é o coração, né? Tá, começa porque dá aquele desespero, eu vou passar mal, eu vou passar mal, eu vou passar mal. E o maior medo das pessoas é o quê? Morrer, e é morrer morte súbita. Foi, né? Tem aquele desespero, todo mundo tá em volta. Então é o coração, é o coração. E aí, quando essa pessoa está nessa crise de ansiedade, ela identificado que é uma ansiedade, ela precisa retomar a causa. Que a gente vai tomar a medicação, se os médicos passarem, vai estar sendo medicada, mas a causa precisa ser identificada. Por quê? O pico, quando está com a medicação, ele vai acalmar, aí ele vai baixar a adrenalina, o corpo vai estabilizar, e vai ficar ali 3, 4, 5 meses, não sei qual é o tratamento indicado a nível de medicação para que ela melhore. No entanto, se a causa do problema não for resolvida, sempre que houver um gatilho, essa crise vai voltar. Então, é importante, por que é encaminhado para um tratamento terapêutico? Porque é importante identificar essa causa e solucionar. No momento em que vai solucionando, os sintomas vão diminuindo, porque a gente vai tirando o peso. Então, para quem quer sanar, quem quer diminuir essa crise de ansiedade, quem quer diminuir questões como depressão, pensamento suicida, pensamento negativo, é importante ter a coragem de olhar para a sua história, de olhar para o seu passado e ver qual é o acúmulo dessas situações que estão ali sobrecarregando essa pessoa. Claro, saúde é muito importante, a gente não pode vacilar, é primeiro descartar a possibilidade, né, de um problema cardiológico mesmo que fala, de um problema cardiológico, para depois a gente seguir com o tratamento terapêutico. E pós isso, os resultados são maravilhosos. Deixa eu fazer a pergunta, doutor Romeu, hoje o senhor está atendendo aonde? Aqui eu atendo atualmente em 16 municípios aqui nessa na região toda. Na região toda. Aqui em Ibotirama, vocês vão me encontrar ali na Odontomed, na Climed, na Clínica Análise, são os locais que eu atendo. Mas a gente sempre tenta também atender as pessoas por onde a gente passa. Porque, independente da profissão, a gente tem que tentar ajudar as pessoas. E muitas das vezes a pessoa só quer uma conversa ali rápida, 1 minutinho, 2 minutinhos, uma dúvida, uma orientação. E aí você acaba que já sanando a dúvida da pessoa e evitando maiores transtornos. Temos aqui para você, produtor Romeu, Luciano, ela mandou 2 perguntas.
quais os sinais de uma pessoa que está tendo um infarto, né? O exame eletrocardiograma tem margem de erro? Vamos lá. A primeira coisa, sintomas do infarto. O infarto típico, que é a chamada dor típica, é uma dor na região torácica, lembrando que quando a pessoa está infartando, a dor pode ser, como o professor meu já dizia, da ponta do umbigo até a ponta do nariz, uma dor do tipo em queimação ou em aperto, que pode irradiar. Irradiar o quê? Espalhar tanto para o braço esquerdo quanto para o braço direito. Aí onde é que acontece muitas dúvidas. A pessoa acredita que só vai morrer, só vai ter infarto se for para o braço esquerdo. Não, gente, também pode ir para o lado direito. Lembre-se, coração não enxerga, não vê. Aqui é tudo misturado e a inervação é tudo a mesma coisa. Aí acaba aqui indo para um lado e para o outro. Isso aí pode confundir a pessoa. E essa dor também pode espalhar para a mandíbula, para essa região aqui, e para as costas. Essa é a chamada dor típica, uma dor de forte intensidade. Começar a sentir isso, deve procurar um pronto-socorro mais próximo. Lembrando que pessoas idosas, pessoas diabéticas, até mesmo mulheres, não possuem às vezes esse tipo de dor típica, possuem equivalentes isquêmicos, como a falta de ar, um cansaço, e até mesmo uma dor abdominal meio que diferente do normal, mas que às vezes a pessoa não acredita que seja dor de coração. Por isso que é importante. Qualquer dor, se você tiver um fator de risco, procurar um pronto-socorro. Outra coisa, em relação ao eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame antigo, mas um exame essencial na nossa prática clínica cardiológica, tanto a nível ambulatorial quanto para o diagnóstico de infarto. É o exame inicial. O ideal é o seguinte: país de primeiro mundo ou hospitais excelentes, você começou a sentir a dor, vai para o hospital. Em até 10 minutos a gente já tem que estar ali, com aquele eletrocardiograma na mão, porque é algo fácil de você inicialmente tentar identificar o infarto. E isso chamado infarto com supra, é onde você tem uma elevação num determinado trecho do eletrocardiograma para a gente ver o infarto com supra, que é aquele, vamos dizer assim, onde a artéria fecha totalmente. Infarto sem supra, às vezes você não consegue identificar inicialmente no eletro. Aí você mantém o paciente internado, monitorando, fazendo sequências de eletrocardiograma, exames de sangue, para tentar identificar o infarto. Mas o eletrocardiograma é um exame, sim, um exame muito sensível, e em termos de epidemiologia a gente chama de sensibilidade, especificidade. É um exame muito bom, muito barato, de acesso fácil, quase todo hospital da nossa região tem, hospital pequenininho tem, até postos de saúde tem. Aqui no nosso hospital de Botirama, que é a nossa referência aqui, onde eu moro, onde eu resido, a gente tem aqui eletrocardiograma, tem dosagem de troponina, tem tudo isso que pode favorecer o diagnóstico precoce. Outros hospitais também, por onde eu atendo aqui, a região toda, na verdade, todas as cidades por onde eu rodo, tem o eletrocardiograma. Não menospreze o eletrocardiograma jamais, podem confiar. Maravilha. Quem quer conhecer mais sobre o Dr. Romeu Pacheco, conhecer mais o seu trabalho, entender as clínicas ele atende, te acha em qual é o seu Instagram? O Instagram é arroba, Dr. Romeu Pacheco. Bota lá, Dr. Romeu Pacheco, vai achar a coisa mais fácil do mundo. E essa live vai ficar gravada, o Dimas vai postar tanto no Instagram da TV Botirama, quanto eu vou postar no meu. E se surgir dúvidas, vocês podem colocar lá ou direcionar para o meu perfil, e eu vou responder sempre que eu posso. E eu até gosto de conversar com as pessoas no Instagram, lá pelo meu bate-papo, para a gente tentar ajudar as pessoas da melhor forma possível. Colocaram aqui, o melhor cardiologista do Brasil, Lamartine Júnior. Um abraço, Júnior. Lamartine, hoje é o dia, hein? Tainan, deixa eu ver quem encontra o Tainan. Bom, o meu Instagram é @tainanguanais. Também tem lá muita informação sobre questões de ansiedade, pensamento acelerado. Pode procurar lá, que a gente vai batendo um papo também. Assim como o Dr. Romeu falou, muitas pessoas elas não estão querendo a consulta, elas querem tirar uma dúvida. Nós estamos aqui para ajudar, para que todo mundo tenha uma vida melhor e mais saudável. O que a gente puder ajudar nesse sentido é a nossa missão. Nosso objetivo é tentar evitar problemas. Gente, muito obrigada você que nos acompanha pela TV Botirama. Foi um prazer estar aqui nessa live de saúde. Obrigada também hoje pela participação de Dr. Romeu. Obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Tainan. Obrigada, Dimas. Estamos juntos.